nossos queridos alunos, ouvintes, né? Que prazer estar aqui com você. Nós vamos falar, o tema que a gente escolheu hoje para a gente debater, para a gente conversar com você, é sobre os concursos de procuradorias, né? A preparação para os concursos de procuradorias. Nós sabemos que já temos concursos já abertos, né, para procuradorias municipais, estaduais. Temos uma previsão também muito otimista para que o próximo ano e mais o seguinte, nós tenhamos mais procuradorias estaduais e também, né, quiçá a federal. Quando eu falo federal, eu envolvo a Advocacia Geral da União. Então, quem está querendo ou já está se preparando para o concurso de procuradorias, nós preparamos aqui algumas dicas importantes que nós, ao longo da carreira e ao longo da carreira de magistério, né, como nos cursos preparatórios para concursos públicos, nós vamos aprendendo a ter alguns elementos, algumas dicas, algumas rotinas que são importantes para você chegar mais rápido ao êxito. Não é nada milagroso, lógico que não, porque eu costumo dizer, e você sabe disso, quem já nos acompanha, né, sabe que passar em concurso não é sorte, nunca foi e nem será, porque exige uma preparação muito grande, uma perseverança, um estudo, né, muito focado para você chegar a ter êxito nesse concurso. E eu preparei algumas dicas aqui que eu gostaria de conversar com você. Veja, olha só, você tem um objetivo, sim, né? O seu objetivo é o quê? É ser aprovado num concurso de procuradoria. Você quer ser procurador. Então, seja procurador de um município, de um estado ou mesmo da União. Você sabe que você vai atuar em duas frentes. Na parte contenciosa, né? Nas ações em que aquele ente público for autor, réu, assistente, oponente, ou também na outra frente, que é a frente da consultoria jurídica. Sim, nem todos os procuradores vão atuar na área contenciosa, na representação judicial. Há também o trabalho de consultoria jurídica, que é um trabalho muito sério e importante, porque evita também a litigiosidade, né? Os problemas mais adiante. Então, veja, você tem esse objetivo, seja procurador do município, seja procurador do estado, seja procurador da União, procurador federal, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional. Olha, eu posso dizer que são carreiras de ponta, são carreiras que dá um prazer enorme, né, de trabalho, de levar a eficiência das políticas públicas. Sim, eu, enquanto procuradora federal, já há mais de 20 anos, né, eu posso te dizer que nunca imaginei, e quando eu assumo a procuradoria, eu percebi o leque enorme de possibilidades para atuar em prol da sociedade, do Estado e não do governo. A gente tem que deixar isso muito claro, né? Nós somos procuradores do Estado membro ou do município, e não de um governo, né? E nós podemos viabilizar as políticas públicas no Brasil. Veja, você tem, né,
um sonho, um objetivo. E para você alcançar esse objetivo, você tem que ter o quê? Uma estratégia para sair dessa inércia. Aquele que está ainda, vou tentar procuradoria, vou começar a estudar para ser um procurador. Gente, saia da inércia, se movimente, foque nos seus estudos e tenha perseverança. Então, olha, eu preciso de estratégias para chegar, eu preciso ser perseverante para chegar até a linha da vitória, a linha do êxito, a linha do sucesso, que eu entendo que é o dia que você é nomeado, né, para aquele cargo que tanto sonhou. Então, veja, vamos lá. Estratégia e priorização dos estudos. Você tem que perceber qual método de estudo que se encaixa no seu perfil. Verificar a quantidade de horas vagas que você tem e ter um material correto para estudar. Ora, você tem que escolher o curso, os materiais que realmente vão adequar ao seu perfil, vão propiciar o seu entendimento, o seu conhecimento, né? Para que você vá se preparando de maneira prazerosa. Porque estudar, deixar de fazer determinadas coisas em prol do estudo, em prol da preparação para um concurso, não é fácil. Você vai encontrar muito mais obstáculos do que imagina. Sim, na família, no trabalho, até mesmo você se auto-sabota, dizendo, não vou conseguir, não tenho tantas horas para eu poder me dedicar, eu precisaria de mais, eu não tenho um conhecimento tão vasto sobre a matéria, esse concurso não é para mim, apesar de querer. Então, veja, você é capaz sim, você vai escolher o curso adequado, e as horas que você tem para estudar, você vai se dedicar durante elas. Não importa se você tem 12 horas para estudar, talvez você tenha 5, mas 5 horas líquidas, que com um bom curso, boas aulas, uma boa preparação, o nosso time de professores estão muito bem preparados para levá-lo à aprovação. Né? O que os professores fazem é conduzir o aluno, conduzir o candidato para um caminho, né, mais adequado ao êxito. Lógico que um corredor pode ter o melhor tênis. Se ele não exercitar, se ele não treinar, ele não chega ao final da corrida ou ele não chega ao pódio. Então, nós somos os melhores tênis, a melhor preparação, mas você é o corredor. Você é que tem que ser perseverante e focado. Né? E mais uma dica importante, já que eu estou fazendo um paralelo com um corredor, né? O exercício físico, sim, ele é de extrema importância. Não só para aqueles cargos que vão exigir prova física, né? Mas também para todos que estão se preparando para concurso, como você, como o Matheus, como a Ana Clara, como a Carolina. Por quê? Porque o exercício físico vai melhorar toda a sua condição, todo o seu condicionamento e mais, né? Vai te arejar. Ora, mas se eu for fazer um exercício físico, eu gasto 1 hora e meia, e essa 1 hora e meia eu podia estar estudando. Será que vai estar rendendo? Então, façamos o seguinte, nesse horário que você vai fazer uma corrida,
uma caminhada, né? Ou vai à academia, leve a sua aula. Escute a sua aula no aplicativo do celular. Você está ganhando tempo e aquilo vai entrando também, né, no dia a dia seu. E voltando para casa, o que você faz? Aqueles pontos que você escutou, que não soaram bem, que você teve alguma dificuldade na hora de escutar e de interpretar, volte àquele ponto. Assista a nossa aula, né? Veja o material que foi colocado, vá até as suas anotações. Então, fazer exercício físico não quer dizer que você está perdendo tempo. Pelo contrário, você está preparando o seu corpo e a sua mente para aprender de forma melhor, né? Outro caso, aprender bem a matéria, sem apavoramento, sem estresse e sem cobrança, fazendo sempre a revisão dos estudos. Assistiu às aulas? Faça as suas anotações, mesmo com o nosso material, anote, né? Anote. Professor colocou algum ponto que você teve dúvida, use o plantão de dúvidas. Contacte com o professor, veja, pegue o seu material, né? Não deixe passar, anote, priorize. Isso é muito importante, sem cobrança. Não adianta, hoje eu estudei 200 páginas. Olha, hoje eu tenho que ler 500 páginas. Eu tenho que ler o livro do professor A ou B todo em 3 dias. Não adianta. Você tem que assimilar. Você tem que aprender, se preparar. Veja, você vai ser um procurador. Você vai passar por várias etapas no seu concurso, né? Várias etapas de prova, e você tem que estar firme, você tem que ter aprendido. Não adianta você ter lido 1000 páginas se você não guardou nem 10. Né? Então, sem estresse, sem cobrança, vai fazendo o seu curso. Tem os cursos regulares, né? Que estão com período maior e que vai aprender com mais segurança, mais tranquilidade. Depois os retas final, sim, aqueles que estão para preparar exatamente para aquele concurso X, para lapidar os pontos principais, mas isso você já tem um conhecimento maior, um conhecimento teórico, é aquela coisa de dar pincelada geral, dar aquela dica, né, de última hora, aquele ponto que você precisa, que você não pode esquecer, tá? Prestar bastante atenção com as novidades legislativas. Sim, com as novas súmulas e os informativos. Isso é fundamental. Você tem que estar muito atento às mudanças que vierem, às novas súmulas e, às vezes, nem só súmulas, aos temas julgados pelo STJ e pelo STF, né, em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral, STJ e STF, porque principalmente se for banca CESP, na primeira etapa. E na segunda e na terceira, subjetiva e prova oral, você tem que estar atento a tudo que está novo, né? E principalmente aquelas mudanças que afetam a fazenda pública. Não esqueça que você está se preparando para um concurso de procurador. Então, as matérias mais afetas à fazenda pública são de grande importância, sim. Então, saiu um julgado, STF, STJ, julgou alguma coisa importante em termos de execução fiscal, de regime próprio de previdência, né? De responsabilidade civil do Estado. Estou colocando diversas matérias que você vai ter que estudar e vai ter que
se dedicar. Então, você tem que ficar muito atento, né? Tem que prestar atenção. Não pode esquecer qual é o seu objetivo. Agora, vamos lá. Questões de prova. Importante. Se eu estou estudando para um determinado concurso de procurador, se o edital já saiu, eu vou procurar fazer questões daquela banca. Se o edital ainda não saiu, eu vou procurar fazer questões das bancas mais importantes, que já fizeram os últimos concursos de procuradoria, né, para saber qual é a abordagem dessas bancas. Por exemplo, eu sei que na área de procuradoria municipal, na área tributária, eu preciso saber mais impostos municipais do que os federais. O contrário para a Fazenda Nacional, né? Eu preciso saber, se eu for fazer procuradoria federal, o direito previdenciário é básico, porque a grande massa dos procuradores federais vai atuar na área previdenciária. Então, eu preciso saber o que eu estou, aonde eu estou caminhando. Gente, questões de provas, de concursos anteriores, são essenciais, são fundamentais para você se aperfeiçoar. Mas não adianta também fazer só questões. Você precisa do conhecimento. Você precisa da teoria. Então, é estudar, é assistir às aulas, é ler os materiais, os melhores materiais, os livros, e aí sim praticar. Errou? Que bom. Volta e estuda. Não tem problema você errar uma ou outra questão na hora da sua preparação. Pelo contrário, se você erra sem cobrança e volta àquele ponto específico, né, você não erra mais. Porque você não tem que errar na hora da sua prova, e não na hora da sua preparação. Enquanto você está se preparando, você pode errar. E é até bom para ver o quanto você está caminhando nos seus estudos, né? Então, não tem problema. Então, são três dicas importantes. Você tem que alinhar a teoria, ficar muito atento às novas alterações legislativas, julgados dos tribunais superiores e praticar com questões relativas a cada tema, né? Então, hoje eu vou estudar constitucional. Sim, eu estou me preparando para a banca FGV, ou para a FCC, ou para a CESP. Então, eu vou pegar aquelas questões que não precisam exclusivamente ser só de procuradores, pode pegar outras do mesmo nível, defensorias, magistratura, né? E vou olhar. Gente, teve ano que o CESP, Sebrasp, ele aplicou a mesma questão em previdenciário que eu acompanho numa prova de defensoria e numa prova de procuradoria estadual. Olha, são mais ou menos o mesmo ritmo de estudo, as mesmas matérias. E ele aplicou lá e cá. Quem viu a questão e estudou, matou no próximo concurso, né? Então, é muito importante isso. Tá? Muito importante. Veja, chegou a prova. As provas de procuradoria, em geral, né, o concurso ele é composto de uma prova objetiva, onde tem lá o conteúdo programático, todas as matérias, tem um núcleo que a gente chama o núcleo duro, né, que é constitucional, administrativo, tributário, processo civil, processo penal, penal e direito civil. E tem os outros que, ora, uma procuradoria vai pedir, ora, a outra, não, nenhuma. Então, veja, esse núcleo constitucional, administrativo, processo civil, penal e civil, você vai encontrar em qualquer um. Trabalhista, direito do trabalho, processo do trabalho,
também a maioria, né? Com menor peso, com menor quantidade de questões, mas sim. Professora, a senhora é de direito previdenciário. Olha, eu tenho previdenciário em procuradorias estaduais e municipais e na federal. Pode ser que uma ou outra não tenha. É normal. Nas estaduais, é muito comum a parte de regime próprio e as noções gerais, disposições constitucionais. Na parte do município, já pega mais regime geral, porque nem todo município tem regime próprio. Mas se tiver, eles vão trazer também a parte de regime próprio. E na área federal, aí é tudo. É regime geral, é regime próprio, é regime de previdência complementar. Né? E aí é com força que vem essa parte. Então, veja, eu tenho uma prova objetiva, eu tenho uma segunda etapa, que é a prova discursiva, é a prova subjetiva, onde nós vamos ter pareceres, peças processuais. E aí também é outro curso voltado. Vamos nos preparar para as peças discursivas. Vamos saber escrever, né? Vamos ter o conhecimento jurídico da questão, mas saber como escrever, como fazer um bom parecer, como fazer uma boa peça, uma contestação, normalmente, uma apelação, um recurso. Né? Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu fiz um recurso extraordinário na minha vida foi no concurso de procurador da Fazenda Nacional, quando eu prestei concurso para procurador da Fazenda. E nunca tinha feito um recurso extraordinário. Fiz, ele valia 50. E para minha surpresa, eu tirei 49,5. Eu não sei como, né? Sei, estudando. Mas foi uma surpresa para mim. Agora, imagine se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um bom curso, de um curso direcionado, né? Esse meio ponto eu teria tido e a minha classificação seria melhor. Então, veja, a parte subjetiva. Depois nós temos a fase oral. Eu vou me preocupar agora com a fase oral? Não! Cada etapa é uma etapa. Muitas vezes, você que está estudando ou iniciando os seus estudos, está preocupado que você vai ficar nervoso na prova oral. E eu te pergunto, você já chegou até lá? Não. Então, vamos vencer a primeira etapa, prova objetiva. Vamos vencer a segunda etapa, prova discursiva. E aí sim, passando para a prova oral, você terá um período e você já tem o conhecimento, é só lapidar mais um pouco e trabalhar muito mais o seu posicionamento diante da banca, né? Como se comportar, como responder, e aí você vai tirar de letra. Né? Depois temos a prova de título e a sindicância de vida pregressa, dependendo do concurso que estiver sendo aí prestado. Mas, primeiro, vamos escolher os melhores cursos, o curso que adequar, ou o curso regular, né? Ou um curso intensivo, dependendo já da bagagem teórica que você tem, formar um bom material, ter professores preparados e voltados para a área de concurso, porque, olha, eu dou aula em pós, dou aula preparatória para concurso. A abordagem é muito diferente, né? A abordagem para te preparar para o concurso de procuradoria é diferente da preparação de uma pessoa que vai trabalhar na área, que vai fazer uma pós para um determinado assunto, direito público, direito previdenciário, trabalho previdenciário, né, que a gente trabalha mais com isso. Então, veja, tem que ter um direcionamento.
Você não pode perder tempo. Você tem aquele tempo. Então, isso é necessário. Você escolher o curso que adequa ao seu perfil, à sua quantidade de horas, ao seu objetivo. Certo? Uma dica parece boba, mas importante na hora que você for fazer a sua prova objetiva. Veja, circule palavras importantes do enunciado da questão como salvo, exceto, somente, correta e incorreta, certa ou errada. Eu tenho muito receio quando a prova tem aquelas 5 possibilidades, 5 alternativas. E no meio da prova vem, assinale a incorreta. É incorreto afirmar. Por quê? Porque você pega uma prova com 100 questões, faz 20, tudo marcando a alternativa correta. A 21ª está lá, é incorreto afirmar que. O seu cérebro já ficou acostumado a achar a alternativa correta. E sem querer, você bate o olho na correta e marca. Quando sai da prova, comenta com alguém, vai olhar o gabarito preliminar e vê que errou. Errou por quê? Porque você foi afoito. Você não foi prudente. Você não foi humilde. Sim, a humildade nossa para concurso ela é essencial. Eu sempre falei, quando eu faço concurso, né? Quando eu fazia, mas falo com todos os meus alunos, sejamos humildes. Não importa. Chega lá. É incorreto afirmar. Circulo. Porque aí eu vou prestar atenção e o meu cérebro vai me dizer qual eu tenho que procurar. A incorreta. Porque as 20 anteriores eu procurava a correta. Né? Então, veja, esse salvo, exceto, somente, você já está acostumado. Agora, nem sempre uma frase que tem o somente está errada. As pessoas costumam falar assim, olha, o que tem somente, de qualquer forma, em hipótese alguma, pode ver que está errada. Não. Tem situações que o somente é cabível. Então, presta atenção, né? Para onde ele é cabível, para onde ele não é cabível. Isso vale também para o seu estudo. Está lá. Vou trazer para o previdenciário, né? A doença que o segurado tinha antes da sua filiação não lhe dá direito ao auxílio doença, salvo se a incapacidade sobrevier do agravamento ou da progressão dessa doença ou da lesão invocada como causa para o benefício. Olha, tem um salvo, tem um exceto. Aí sim, quando eu estou estudando, eu vou também circular, porque eu já sei que a regra geral é que a doença pré-existente não dá direito ao benefício por incapacidade. Mas se essa incapacidade sobrevier quando a pessoa já for segurada por um agravamento, por uma progressão dessa doença ou lesão, sim, ele terá direito ao benefício. Então, eu também, na hora de estudar, isso é importante, o salvo, exceto, somente, em qualquer hipótese, de nenhuma maneira, né? E eu já vou me acostumando com o que eu vou encontrar pela frente. Então, sejamos humildes. Pegamos a prova, sabemos do tempo, temos que programar o tempo, mas vamos analisar todas as assertivas. Vamos confiar. Vamos confiar nos estudos que nós tivemos. Vamos confiar na escolha dos cursos que nós tivemos. E vamos acreditar em nós. E para terminar, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, né? O meu grande sonho era ser fiscal de tributos estaduais. E esse concurso que eu fui prestar, ele era composto de 3 etapas.
Primeira etapa, prova objetiva. Segunda e terceira etapas, provas discursivas. Passei na primeira etapa. Na segunda etapa, a prova era uma prova de direito tributário. Lógico, tributos estaduais, a prova de direito tributário, normas gerais. E a outra, terceira etapa, só de legislação estadual. E a segunda e a terceira nós faríamos no mesmo dia, na mesma hora, as duas provas eram colocadas ali. Quando eu peguei as duas provas, que eu peguei a prova de tributário e que eu era uma excelente tributarista na época, muito boa, tanto é que depois fui professora, né, de direito tributário. Eu peguei a prova, que foi o Sacha Calmon, que tinha feito, elaborado. Eu não mexi na prova. Eu olhava para o lado e eu só via as pessoas descabelando. Literalmente, tinha um colega do lado, uma pessoa, um candidato, ele estava até puxando o cabelo, de tão nervoso que ele estava com a prova. Porque a prova ela estava assim, de uma dificuldade inacreditável. E eu queria tanto aquele concurso. Eu respirei. Eu falei, mas eu sei tributário. Larguei aquela prova, peguei a prova de legislação específica do Estado e comecei a fazer. 1, 2, 3, 4, eram 50 questões. E eu fiz a prova inteira. E na medida que eu fui fazendo a prova de legislação, foi voltando na minha cabeça todo o conhecimento de direito tributário. E aí eu voltei à prova de direito tributário e fiz. Consegui enxergar o que estavam pedindo. Consequência. A prova de legislação de 50 questões eu fiz, acertei 50. Na prova de direito tributário, eu acertei 40. Né? Eu fiz aí 80% da prova de tributário e 100% da prova de legislação. Depois veio a prova aberta e aí foi, graças a Deus, a melhor prova. Mas acontece o seguinte, se eu tivesse desesperado naquele momento que eu peguei a primeira prova e falava, meu Deus, eu não sei nada, acabou o meu concurso. Não, eu respirei fundo, eu fui para outra prova, o conhecimento voltou, eu fiz, eu acreditei, porque eu sabia que eu tinha estudado, eu sabia que eu tinha condições. Então, não é deixar de ser humilde, eu não quis ser pretensiosa naquele momento, orgulhosa naquele momento, mas eu sabia do potencial e do meu estudo. Então, é isso que eu quero que você faça, estude, faça o melhor. Nós aqui do SERS estamos para te acompanhar, né? Para te ajudar, para ver você vencer tão bom aluno, né? Encontrar com um aluno em determinada audiência, ou numa repartição, ou mesmo sendo meu colega de trabalho na Procuradoria Federal, é tão prazeroso ver a caminhada e o sucesso de vocês. Então, veja, conte conosco, né? Preste atenção, escolha o melhor para você. Se é concurso de procuradoria que você quer, seja municipal, estadual ou federal, siga em frente. Não se sabote. Persevere. Tenha as suas estratégias. Escolha o seu melhor curso. Dedique as suas melhores horas. Né? E nós estamos aqui para te ajudar, para te levar até aonde você sonha, aonde você quer chegar. Porque não é só sonhar, né, gente? É caminhar. Sonhar é o primeiro passo. Mas para chegar à concretização desse sonho, tem aí uma caminhada. Essa caminhada realmente não é fácil. Por isso, muitos desistem. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Não é assim? Então, olha, se você gostou das nossas dicas, do nosso vídeo, inscreva-se no canal do SERS,
né? Assistam todas as dicas, todas as aulas, acompanhem nas redes sociais, acompanhem os nossos cursos, clique aí, veja se realmente gostou, faça os seus comentários e bons estudos. Sucesso, tá bom?